Paulo foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém e por muito tempo esquecido na cidade de Tarsos. Foi escorraçado da cidade de Tessalônica e colocado para correr da cidade de Bereia. Em Listra, Paulo foi apedrejado. Em Filipos, foi açoitado. Na cidade de Atenas, no século I, diante dos maiores filósofos daquele tempo, a cidade de Platão, Sócrates e Aristóteles, Paulo foi chamado de tagarela pelo aquele povo, porque não estava entendendo a pregação do evangelho que estava saindo da boca de Paulo. Paulo sofreu uma das maiores humilhações que um pastor de uma igreja pode sofrer. Essa igreja, a igreja de Corinto, chamou Paulo de impostor, de falso mestre. Imagina o pastor Ronaldo, fundador dessa igreja, chamado pelos irmãos de falso pastor, falso mestre. Foi isso que aconteceu na vida de Paulo. Paulo enfrentou feras na cidade de Éfeso. 3 vezes foi fastigado de vara pelos romanos. Foi acusado em Cesareia, preso em Jerusalém. Levou 195 chicoteadas dos seus irmãos judeus. Mas mesmo assim, Paulo nunca reclamou, ao contrário. Paulo, depois de ser humilhado, escorraçado, xingado, cuspido, chamado de burro, de impostor, Paulo dizia: é aí, Senhor, que eu me alegro. Porque eu sei que o que eu estou fazendo não é por causa da minha inteligência, minha capacidade, ou aquilo que eu tenho, mas é por causa do teu poder que habita em mim. Porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Paulo foi levado para a sua primeira prisão na cidade de Roma. E quando Paulo estava preso no navio que estava indo para aquela cidade, aquele navio afunda. Paulo fica 13 dias à deriva no mar, até que vai chegar numa ilha chamada Ilha de Malta. Lá naquela ilha, Paulo é picado por uma serpente. Os prisioneiros que estavam junto com Paulo ali dizem assim: esse homem provavelmente deve ser algum tipo de bandido. E agora Deus está matando ele. Paulo pega a serpente, joga a serpente no fogo, a serpente morre queimada. Passa o tempo que era para Paulo morrer, Paulo não morre. Agora aqueles homens que diziam que Paulo era um bandido ou provavelmente filho do diabo, gritam: esse homem é um Deus. Porém, Paulo nunca deixou as palavras dessas pessoas subirem à sua cabeça e sempre disse: sou servo do meu Senhor Jesus Cristo. Paulo foi preso 3 vezes em sua vida pregando o evangelho. Fez 3 viagens missionárias. Acabei de ler o capítulo de Coríntios, onde Paulo passou 1 ano e 6 meses pregando naquela igreja. Diferente de muitas outras cidades, Paulo geralmente passava 5 ou 6 meses. Na cidade de Corinto, ele passou 1 ano e 6 meses pregando o evangelho. A gente encontra isso lá em Atos, capítulo 18, versículo 11. Se você quiser anotar, guardar para ler depois. Eu não sei como é que o pastor Ronaldo tem aqui. Lá na igreja, na nossa igreja, eu tenho o costume de dizer: irmãos, vai para a igreja, leva um caderninho, leva uma caneta, anota o que está sendo pregado, anota os versículos, para quando você chegar em casa, meditar, ver se realmente é a palavra do Senhor que está sendo pregada, para você crescer, ensinar e passar para outras pessoas. Então, não sei que não sou o líder da igreja, mas ensine: irmão, traga um caderninho, traga uma nota, anote, estude, cresça. E é uma das coisas que a gente vai falar aqui nesse texto que Paulo nos ensina e que precisa também fazer parte da nossa vida. Então, Paulo, depois de passar todas essas coisas, ser humilhado, perseguido, ele chega em Roma, preso, algemado, acorrentado. Agora eu pergunto aos irmãos: Paulo ficou triste por ser preso? Não. Ao contrário, quando Paulo foi preso, foi mais ou menos ali no ano 60, o ano que ele escreveu basicamente essa carta, pouco tempo depois. Naquele tempo, o imperador de Roma era Nero. E Paulo não diz: estou preso aqui por causa do poder de Roma, nem pelo poder de César, que era Nero nesse tempo, e nem pelo poder dos seus soldados. Se você ler a carta de Efésios, que faz parte de 4 cartas que Paulo escreveu, que chamamos cartas de prisão. Quais são essas cartas de prisão? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Essas 4 cartas, Paulo escreveu quando estava nessa prisão. Uma guarda pretoriana, era uma guarda que tinha mais ou menos 16 mil soldados. Paulo não fica triste. Paulo, quando escreve essas cartas, ele diz 3 coisas em Efésios que eu acho muito interessante. A primeira coisa é em Efésios capítulo 3, versículo 1. Se os irmãos quiserem olhar, ele vai dizer que estou preso em Cristo Jesus, ou por Cristo Jesus. Paulo diz: não estou preso por causa do poder de Roma,
estou preso por pregar o evangelho desse Cristo que salva, que transforma, que redime, que me mudou e que pode mudar todos vocês que ouvem o evangelho. Segunda coisa que Paulo diz é em Efésios, capítulo 4, versículo 1. Ele diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado. Paulo diz que é prisioneiro no Senhor, não pelo poder de Roma. E o terceiro que eu acho muito interessante, muito bonito, é em Efésios capítulo 6, versículo 20, que Paulo diz: sou embaixador em cadeia, sou embaixador em prisões. Os irmãos sabem o que é um embaixador? Alguém sabe? Eu estou fazendo essa pergunta, não, obrigado os irmãos saber não, mas tem alguém na igreja que sabe o que é um embaixador, o que o embaixador faz ou o que ele representa? Tem alguém? Oi? Exatamente, irmão. O embaixador, ele representa um governo em outro governo. Aqui no Brasil nós temos embaixadores que vêm dos Estados Unidos, do Japão e vários outros, representando a sua cultura. Mas ele tem uma coisa a mais, ele não apenas representa, mas ele tem uma missão: levar a palavra do seu país ao país que ele está. Então o que é que Paulo diz quando sou embaixador em prisão? Não apenas representante, realmente ele é, mas ele diz: eu tenho aqui o dever de passar a mensagem do reino de Deus para todos os prisioneiros que estão aqui presentes. E Paulo escreve, não apenas evangeliza os prisioneiros, os guardas, mas tem a oportunidade de pregar o evangelho e a sua mensagem ser levada para todos os